Vamos lá, galera, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar de funções periódicas, em particular funções circulares. Funções circulares, seno, cosseno, tangente aparece muito na área de matemática e em física, a gente vai usar muito. Então, por isso, essa revisão aqui de função circular. É revisão porque vocês já viram no ensino médio. Tá? E antes de introduzir as funções circulares de fato, vale a pena a gente introduzir também uma variável angular diferente daquela grau, que o grau é o que a gente utiliza com mais frequência em matemática, mas é também comum a gente usar radiano, tá? Em física. Então vale a pena relacionar radiano com o grau. O que a gente tem aqui, eu desenhei um círculo, esse círculo raio R com um sistema cartesiano aqui na origem. Liguei aqui da origem até um ponto A, a gente tem R aqui, esse segmento OA vale R, e eu tenho agora um segmento pontilhado aqui, ó, OB. Esse segmento aqui também vale R, OB, mas esse segmento OB e OA formam um ângulo alfa entre eles, tá bom? E o que acontece é que eu vou ter um elemento de arco AB, aqui curvo, aqui em cima do AB. Esse elemento de arco AB, quando ele tiver o valor de R, quando isso acontecer, quando OA for igual a R, esse alfa vai ser exatamente um radiano. É assim que a gente define radiano, então. Então, quando você quiser saber qual o ângulo em radiano que você está lidando, é só você fazer uma regra dos 3 simples. 2π radiano está para 360 graus, assim como o ângulo que você está interessado em radiano está para o θ em questão. Resolve essa regra de 3 simples e relaciona seu ângulo em grau com aquele em radiano, tá bom? Então, basicamente é isso. Só reforçando, o que é um radiano? Um radiano é o ângulo tal que o elemento de arco que você está analisando vale exatamente um raio da sua circunferência, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar aqui das funções circulares. E a primeira que a gente vai começar a falar é do cosseno. Então, novamente, a nossa circunferência aqui, eixo vertical Y, eixo horizontal X, peguei um elemento aqui, um segmento de reta aqui, polar, está aqui, e aqui vale R. E para definir funções circulares, o que a gente faz é, a gente pega esse raio e dá a uma unidade. Quanto ele vai? Uma unidade, não tem unidade de medida, tá bom? Então a gente está lidando aqui com um círculo de raio unitário, beleza? É assim que a gente define todas as funções circulares. E se a gente pega então esse segmento OA e coloca ele em um ângulo com o nosso eixo horizontal, o nosso eixo X, eu posso desenhar aqui um triângulo retângulo. Traço aqui, paralelo ao eixo Y, então eu vejo que isso aqui forma 90 graus com o eixo X, tá bom? O tamanho desse segmento aqui, esse tamanho, a gente chama, se eu chamar esse ângulo de θ, esse tamanho aqui é definido como cosseno de θ. Tá? Se eu pego na outra dimensão, então esse segmento aqui, que é exatamente esse aqui, é o mesmo tamanho aqui, esse tamanho eu chamo de vou escrever aqui é melhor. Exatamente esse tamanho. Esse tamanho aqui, eu chamo de seno de θ, tá bom? Então, seno é esse tamanho aqui do eixo Y e cosseno é esse tamanho aqui do eixo X. Tá? Só por questão de completeza, se a gente pega e desenha uma reta tangente a essa circunferência de raio unitário, aqui, tangente nesse ponto aqui, no eixo X, aqui, essa nossa reta, a gente percebe que ela é paralela ao nosso eixo Y, tá bom? E se eu faço um prolongamento desse meu segmento OA até ele tocar nessa reta,
essa altura aqui, ó, a gente chama de tangente de θ, tá bom? Se eu vier agora com uma reta tangente a essa circunferência, só que agora, tangente nessa circunferência nesse ponto, só que agora paralela ao eixo x, aqui, ó, né, paralelo ao eixo x, só reforçando, aqui está o zero e esse eixo cresce na vertical de baixo para cima, tá bom? Eu estou desenhando uma reta tangente agora à circunferência nesse ponto, paralela ao eixo x. Aqui está o zero dessa reta e ela cresce para a direita, tá bom? Zero aqui e ela cresce para a direita. Esse tamanho aqui, ó, onde o prolongamento, esse mesmo prolongamento do raio, aqui, ó, AB, toca nessa reta, a distância desse ponto aqui até onde esse prolongamento toca a reta, eu chamo de cotangente de θ. Bom, e é sobre essa circunferência que todas as funções circulares são desenhadas, tá bom? São descritas. Eu vou basicamente apresentar aqui seno, cosseno, tangente, a relação entre seno, cosseno e tangente e todas as outras funções circulares vocês podem fazer em casa, tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Dá uma pausa aí. Bom, então a gente vai lidar agora com o cosseno de θ. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns pontos no gráfico y, x e vai descrever nossa função cosseno. É basicamente isso que a gente vai fazer, é um tratamento simples, nada com muito rigor ou qualquer coisa envolvendo muita matemática, tá bom? Então a gente já viu que se a gente tem aqui nossa circunferência de raio unitário, tá? Eu peguei o ângulo formado entre o meu segmento O, A, com o eixo x, esse ângulo eu chamei de θ. Então essa projeção aqui, ó, desse segmento aqui no eixo x, eu chamei de cosseno de θ, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar basicamente como é que varia o valor do cosseno de θ, como varia esse tamanho, a depender desse ângulo aqui, ó, o ângulo que esse segmento forma com o eixo x. E para começar, eu vou pegar esse segmento exatamente sobre o eixo x. Quando ele estiver sobre o eixo x, o ângulo é zero. Então eu vou partir de θ igual a zero. Quando ele tiver esse valor zero, quanto é que vale esse segmento? É 1, porque o raio da circunferência é unitário. Então, quando θ for zero, esse aqui, ó, é o meu ponto aqui, ó, vale 1. Tá? Bom, à medida que eu vou aumentando o ângulo, o tamanho dessa projeção vai diminuindo. E ela diminui até o ponto em que o ângulo for π sobre 2, que esse segmento estiver exatamente ao longo desse eixo y. Quando esse segmento estiver ao longo do eixo y, o tamanho desse segmento, o tamanho do cosseno de θ é exatamente zero. Então, até chegar em π sobre 2, o cosseno de θ chega em zero, tá bom? De π sobre 2 até π, eu vou aumentando o ângulo lá, até π, o que acontece é que o valor do cosseno de θ vai aumentando em módulo, mas para sinais negativos, tá bom? Até o ponto em que θ passa a valer exatamente π. Quando ele valer exatamente π, por 180 graus, meu segmento está exatamente aqui, ó. E isso aqui é um tamanho 1 negativo, tá bom? Porque a circunferência novamente tem raio unitário. Então vou pegar aqui, ó, isso aqui vale 1 negativo, então o meu cosseno, a nossa função cosseno, vai crescendo em módulo até esse ângulo. Então, aqui. Para valores de θ acima de π, tendendo a 3π sobre 2, o tamanho desse segmento agora vai reduzindo até zero.
lembrando que eu tenho valores negativos aqui. Então, essa parte da curva, fica mais ou menos assim, ó. Esse gráfico está horrível, né? Mas enfim, é só um esboço aqui, nada perfeito, não. Então, quando o θ passa a valer 3π sobre 2 ou 270 graus, eu tenho meu segmento exatamente aqui, ó. Então a projeção é zero, não tem valor algum ali, não faz sombra alguma ali no eixo X. Então eu tenho que cosseno de 3π sobre 2 é zero. E a partir desse valor, 3π sobre 2, até completar o círculo, até o 2π, eu faço de 0 até chegar a 1 novamente. Então minha curva, minha função volta a crescer até chegar ao valor de 1 novamente, tá bom? Com 2π. A partir de 2π, essa coisa se repete. Então pega aquele mesmo gráfico, coloca ali adiante e assim por diante. Então a gente vê que isso é uma função periódica, ela se repete, tá? Com o período de repetição dessa função, 2π. Tá? E essa é a nossa função cosseno. Bom, se a gente olhar aqui, uma das qualidades da função cosseno, né, a gente já viu, ela é periódica, a qualidade dela é ser periódica. Então, para eu descrever e também para eu descrever o inverso dessa função cosseno, perceba aqui que eu tenho que restringir o meu domínio. E restringir o meu domínio a que parte? Essa parte aqui, ó. Eu preciso restringir esse meu domínio aqui. Porque se eu pegar valores acima de π, o que vai acontecer é que eu vou passar a ter mais de um ponto no meu eixo X ligando ao mesmo ponto na minha ordenada. Então, eu já vi que se eu fizer isso, eu não consigo ter uma função inversa. Então, para definir a inversa do cosseno, que no caso vai ser o arco cosseno, eu limito a essa faixa aqui de valores, tá bom? Bom, basicamente eu limito ao meu primeiro e segundo quadrante, tá? Bom, essa aqui é o que eu queria falar da função cosseno. Mais uma antes de encerrar, note que com relação ao eixo vertical, perdão, com relação ao eixo X, meu cosseno é uma função par, porque se eu pegar ângulos simétricos aqui ao eixo X, eu tenho que o cosseno, por exemplo, desse ângulo aqui embaixo, se for o mesmo do de cima, tem o mesmo valor. Então, cosseno de θ é uma função par e também ela é periódica. Bom, basicamente é isso aí sobre função cosseno. Bom, vamos tratar aqui da nossa função seno. Para tratar da função seno, está aqui nosso sistema de coordenadas cartesiano, plano x, y, x, nossa circunferência de raio unitário, lembrando que o raio dessa circunferência vale 1. Tem o meu segmento aqui, ó, OA, tá? E esse segmento OA formando um ângulo θ com o eixo x. A gente lembra que é definido seno de θ com esse tamanho aqui, ó, equivalente a isso aqui. Tá? Esse é o meu valor. A distância da origem até esse ponto é o quanto vale o meu seno de θ. Tá? Então eu vou desenhar a curva seno de θ da mesma forma que a gente fez para o cosseno de θ. Vamos partir de θ igual a zero e aumentar esse valor de θ até completar todos os pontos nessa circunferência. Né? Enfim, pegamos alguns pontos em particular. Tá? E para começo, a gente vai pegar θ igual a zero. Se a gente pega θ igual a zero, o valor do seno de θ é zero. Eu estou exatamente sobre a origem. Então, o seno de θ
Começa de zero. De 0 a 0. Então, à medida que eu aumento o meu ângulo θ, o meu seno passa a crescer. E ele cresce até θ atingir o valor π sobre 2. Quando θ atinge o valor π sobre 2, 90 graus, eu tenho exatamente esse segmento, vale o raio de circunferência, que é 1. Então, o meu seno ele vai crescer até esse valor de 1 aqui. Tá bom? Isso quando o ângulo foi exatamente π sobre 2. A partir de π sobre 2 até o ângulo π, eu tenho que o tamanho desse meu segmento vai diminuindo. Ele diminui de 1 até atingir 0 novamente quando o ângulo passa a valer π. Então, essa curva aqui, ó, ela diminui até atingir 0 novamente quando o ângulo for π. E a partir desse ângulo π, para ângulos maiores do que π, eu tenho que o meu segmento y, nossa projeção, imagina esse ângulo aqui, ó, eu tenho que esse meu tamanho aqui, ó, começa agora a aumentar, só para com sinais negativos, até chegar a 1 negativo, quando o ângulo for 3π sobre 2. Então, a função de π, seno, ela vem aqui, ó, até passar a valer 1 negativo, quando o ângulo é exatamente 3π sobre 2. Quando o meu ângulo estiver exatamente aqui, ó, esse é o valor de seno de θ, em negativo. A partir de 3π sobre 2, quando o meu ângulo aumenta, passa a assumir valores acima de 3π sobre 2, até 0, o tamanho do meu seno de θ vai diminuindo, até chegar a 0, quando o ângulo for 2π. Então, esse aqui é o fechamento da curva. Tá bom? Quando o ângulo for 2π, seno de θ passa a valer 0, naquele valor. E para valores acima de 2π, essa curva vai se repetir. Então, uma das qualidades da função seno é que seno é periódica. O período da função é 2π, tá bom? Outra observação é com relação à paridade. A gente vê que seno de θ é uma função ímpar. E a gente lembra que a função ímpar a gente olha com relação ao eixo y. Então, se eu tenho ângulos aqui, ó, simétricos ao meu eixo y, como esse tamanho de segmento aqui medido em y, que é a medida do seno, seno de θ nesse quadrante e seno de θ no outro quadrante tem o mesmo valor. Então, seno de θ é ímpar. Aí vocês vejam, lembrem lá novamente as propriedades, né, como é que eu defino uma função ímpar, no vídeo anterior, tá bom? Então, novamente, se eu quiser inverter a função seno, se eu quiser calcular arco, seno ou coisa do tipo, eu tenho que limitar também o meu domínio, né? Podem notar ali, ó, como é que eu limito esse meu domínio. Se eu pegar esse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui eu não consigo inverter. Mas nesse trecho aqui, ó, eu consigo inverter. Tá bom? Eu consigo inverter minha função seno. É só lembrar das propriedades. Quando é que eu consigo inverter a função? Tem que ser bijetora para eu ter uma função inversa, tá bom? Bom, então basicamente é isso aí, a função seno. Eu vou falar agora, vou passar para outra função, a função tangente. Bom, vamos lá, vamos falar da função tangente de θ agora. Vai ser a última que eu vou tratar também, porque as outras são similares, tá bom? Vocês podem fazer
desenhem, né, esbocem o gráfico da função cotangente aí, vejam as outras funções circulares, vocês vão ver que são todas, como eu disse, definidas a partir desse círculo de raio unitário. Então a gente vai fazer o mesmo tratamento, lembrando então que se eu desenho uma reta paralela ao eixo Y tangente à circunferência nesse ponto aqui, tá? Eu pego o prolongamento do meu segmento OA até essa linha reta, esse tamanho aqui é definido como tangente de θ. Então, aqui valores crescentes da origem na vertical de baixo para cima, tá bom? Valores para baixo, negativo. Tá? Então, se eu parto aqui do meu ângulo θ igual a zero, essa minha reta toca exatamente minha tangente em zero. Não tem, isso aqui está na origem da minha reta. Então, para θ igual a zero, tangente vale zero. À medida que eu vou aumentando o ângulo θ, esse prolongamento da reta aqui ele vai atingindo em pontos cada vez mais acima, até o valor de θ π sobre 2, quando se tornam retas paralelas, ou seja, a tangente vai para infinito. Então, em matemática, a gente diz que existe uma assíntota aqui, uma reta aqui em π sobre 2, e o valor da tangente tem limite para aquela reta. Tá bom? É assim que a gente diz em matemática. Em π sobre 2 a gente tem uma reta que é uma assíntota para a tangente. Tá bom? Para valores acima de π sobre 2, se eu tenho esse ângulo aqui, por exemplo, se θ passa a valer esse ângulo aqui, você nota que o prolongamento nunca vai atingir reta alguma aqui, mas atinge lá embaixo. Então, a tangente passa a assumir valores negativos para o segundo quadrante. E passa valores negativos de onde? Desde menos infinito, ligeiramente acima de π sobre 2, e aí à medida que eu vou aumentando esse ângulo, esse prolongamento passa a tocar essa reta em pontos cada vez mais próximos de zero, à medida que θ aproxima de π. Então o que eu tenho é isso aqui, tá bom? Então vem de valores lá de infinito, tá bom? Até aproximando de zero, à medida que eu aproximo de θ igual a π, tá bom? E depois de π, quando eu passo de ângulos maiores do que π, o que acontece? Eu tenho aqui, meu prolongamento agora começa a atingir valores positivos e vai aumentando à medida que eu aumento o ângulo de π até 3π sobre 2. Quando eu chego a 3π sobre 2, eu tenho duas retas paralelas novamente. Então, uma tangente, ela tem outro comportamento assintótico ali com relação àquela reta para θ igual a 3π sobre 2, paralela a isso. Tá? E depois de 3π sobre 2, quando eu tenho ângulos aqui, maiores do que 3π sobre 2, digamos esse aqui, eu tenho valores que vêm desde infinito negativo até zero novamente quando eu volto a 2π. Tá bom? Então, esse aqui, é minha curva tangente. Então é uma sequência aqui, uma sequência. Você vê que à medida que eu pego valores maiores, isso vai se repetindo. Então tangente também é uma função periódica. Notem que eu tenho que tangente, a gente vai ver que tangente ela é uma função ímpar. Ela é uma função ímpar porque eu consigo escrever. É fácil mostrar que tangente é uma função ímpar porque eu posso escrevê-la em termos de senos e cossenos. Tá bom? Imagine que eu pegue, eu vou fazer o desenho aqui melhor.
eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, se eu tenho θ, a gente já sabe que esse tamanho aqui, ó, vale cosseno de θ. Esse tamanho aqui, ó, que é exatamente aqui, ó, vale seno de θ, tá bom? Então eu vou pegar esse triângulo retângulo e esse outro triângulo aqui, ó. Tá bom? Esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. E eles são semelhantes por quê? Porque eles guardam relações com os ângulos, são os mesmos ângulos aqui desse triângulo. Então, você note que o θ aqui, tanto para o triângulo em que eu descrevi o seno e cosseno em verde, quanto para a tangente, o triângulo rosa. Tá? Mesmo ângulo aqui, ó, tá bom? Para os dois triângulos, mesmo ângulo de 90 graus aqui no canto inferior direito do gráfico. Então tem dois triângulos semelhantes. E como os triângulos são semelhantes, eu posso fazer usar a relação triângulos semelhantes. Eu sei que se eu. Perdão, aqui é cosseno de θ, né? Eu sei que aqui vale tangente de θ, né? O que eu posso descrever com relação de triângulos semelhantes? A razão entre os lados equivalentes tem uma relação, e a relação é a seguinte: se eu pego esse ângulo aqui, esse tamanho aqui, divido por esse tamanho aqui, perdão, aqui eu fiz besteira, tá? Esse tamanho aqui vale 1, tá bom? Desse triângulo, do triângulo rosa, esse tamanho vale 1, e esse tamanho aqui, ó, vale cosseno de θ. A razão, então, desse por esse é igual à razão desse por esse. Estou usando aqui relação de semelhança de triângulo. Então, daqui eu tiro que tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Tá bom? Então eu tiro a tangente em termos de seno e cosseno. Então aqui eu tenho um produto de duas funções. É razão, posso escrever a razão como produto normalmente, tá bom? Tem a função ímpar dividido por uma função par. E quando eu tenho isso, a função resultante é uma função ímpar. Então, tangente é uma função ímpar. Lembre também, em termos de domínio, eu tenho que tomar cuidado com esses pontos aqui, ó, ao definir o domínio da função, porque são valores em que a função não está bem definida, tá bom? Explode. Então, eu tenho que limitar meu domínio quando eu estiver escrevendo essa função. Bom, então essa aí é a tangente. As demais funções vocês podem fazer o esboço em casa, tá bom? Então a gente vai parar em funções circulares por aqui, beleza?